Tá falando muito rápido também? Vocês podem me interromper. Pra eu falar mais devagar. Tá aparecendo aí? Sim, Show. Eu vou falar hoje sobre 3 tópicos, que é o doping em animais, os resíduos em produtos de origem animal e laudo, elaboração de laudo pericial. Os outros 2 conteúdos eu vou dar amanhã, que eles são maiores, aí ficaria uma monitoria muito extensa para hoje, tá bom? Então, eu vou falar primeiro sobre doping. Mas o que é doping, né? O doping é o uso de substâncias no corpo visando aumentar ou diminuir o desempenho do animal numa competição esportiva. Então, o animal ele vai ficar ou muito ágil ou vai diminuir, né? Ele vai ficar muito devagar numa competição. E a gente tem a regulamentação do controle de antidopagem e essa regulamentação é para garantir uma competição justa, a proteção do bem-estar dos cavalos, a proteção da raça, né? Porque vai evitar avaliações genéticas errôneas em programas de reprodução. Passa um caminhão aqui, peraí. E a gente tem algumas substâncias que elas são classificadas de acordo com. Que são proibidas, né? Que são classificadas de acordo com suas funções farmacológicas. Isso eu acho importante vocês gravarem esses 4 grupos de substâncias, né? Grupo 1, que é a substância que ela age no sistema nervoso, cardiovascular, respiratório, reprodutor e endócrino. O grupo 2, que são substâncias que agem no sistema renal, sanguíneo, musculoesquelético, analgésico, o que são os analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios. O grupo 3 são substâncias que agem no sistema digestivo, imunológico, que são os anti-infecciosos, né, exceto os antiparasitários e substâncias citotóxicas. E grupo 4, que são os vasodilatadores e veículos de medicamentos e agentes mascaradores. Sem qualquer atividade farmacológica. Eu acho importante vocês gravarem isso, porque pode ser que ele cobre na prova. Então, a gente vai ter o Código de Ética Profissional do Médico Veterinário, que vai falar sobre como que o médico veterinário deve se comportar, né, diante dessa situação. Então, é vedado ao médico veterinário prescrever ou administrar aos animais drogas que sejam proibidas por lei, drogas que possam causar danos à saúde animal ou humana, e drogas que tenham o objetivo de aumentar ou de diminuir a capacidade física dos animais, que é a questão da dopagem. Então, a gente tem classificação da dopagem, que é a dopagem para vencer, dopagem para perder e acidental. Isso também é muito importante de vocês gravarem, porque a chance é muito grande de ele cobrar na prova, que ele sempre cobra. Então, a gente tem o doping positivo, que são medicamentos de ação rápida estimulante, como cocaína, cafeína, medicamentos fortalecedores também, que são os esteroides anabólicos, medicamentos que melhoram o desempenho do animal, como anti-inflamatório, anestésicos, locais analgésicos, e depressores do sistema nervoso central, só que administrados em pequenas doses. Então, a gente tem o estimulante, fortalecedor, o que melhora o desempenho, e os depressores em pequenas doses. A dopagem para perder, que é o doping negativo, que é administrar um sedativo, um tranquilizante ou um depressor do sistema nervoso central, só que em doses elevadas agora. Então, isso vai fazer com que haja manipulação dos resultados. E a gente também tem a dopagem acidental, que é o desconhecimento de natureza das substâncias químicas presentes na medicação. Então, acabou tratando o animal para alguma doença e você tem desconhecimento da substância que você está administrando no animal. Então, essa substância ela pode ser detectada, sim, como dopagem. E ingestão de alimentos contaminados também, que vai ter um valor de tolerância. No controle de antidopagem, o controle de antidopagem é um serviço químico de repressão à dopagem, né? Então, vai comprovar pela análise laboratorial a presença de substâncias que são proibidas no material biológico colhido. Então, a gente tem algumas etapas, que vai ser a coleta do material biológico, análise química e aplicação das penalidades após a comprovação de que houve dopagem desse animal. Então, na amostragem, a amostragem ela é feita nas corridas de cavalo. Nas corridas de cavalo são colhidas amostras de pelo menos todos os animais vencedores.
E depois disso, alguns animais eles vão ser sorteados para que sejam coletados aleatoriamente também o material deles para que seja feito, para que seja levado ao laboratório para uma análise. Então, nas análises, na maioria dos esportes equestres, as amostras biológicas elas são colhidas após a competição. O legal seria coletar antes e após, só que isso torna muito caro pro dono do cavalo, né? Então, essas amostras elas são coletadas após a competição. Então, na coleta do material biológico, deve-se respeitar a saúde e bem-estar do animal, deve coletar também um volume que seja adequado e estocar essas amostras corretamente. Eu vou falar um pouquinho depois sobre como que é a estocagem. Deve ser feito também, deve ter um cuidado na rotulagem para evitar contaminação e troca dessas amostras. E a coleta do material biológico é atribuição do médico veterinário e sua segurança e integridade são sua responsabilidade. Porque quando você coleta esse material, você tem que identificar ele de forma correta, porque tá envolvendo muito dinheiro nessa situação, né? Se você coletar o material, perder ou fazer uma troca e aquele animal for detectado com alguma droga e não ser daquele animal, você tá comprometendo a integridade daquele material e a elaboração daquele laudo. E a coleta do material biológico deve ser mantida sob refrigeração, desde a coleta, né, até o envio para o laboratório. A urina deve ser mantida a menos 20 graus, plasma 4 graus Celsius. Deve ser feita a prova e contra-prova, e deve-se ficar atento também à questão da furosemida, porque como é um diurético, vai auxiliar na eliminação dos compostos. Coleta sangue para DNA também, e ao final da contraprova que é emitido um laudo, que vai ser tudo utilizado naquele judicialmente. Então a gente vai ter alguns materiais que vão ser coletados. Que tipo de material biológico? Vai ser urina, e por não ser um método de coleta invasivo, é considerado o melhor material biológico para o controle de antidopagem. Então, também pode ser obtido em grandes quantidades, então isso é muito bom. A gente vai ter também o sangue, e as concentrações de substâncias vão refletir melhor a duração de sua ação. E saliva, que é pouco utilizada porque é muito difícil você obter uma quantidade grande para que possa ser feita a análise. E também tem presença de contaminantes, no caso. Foi, gente. De doping em animais, a gente vai ter foco mais nesses conteúdos. Vocês têm alguma dúvida? Então, vocês foquem na questão de dopagem para perder, dopagem positiva, negativa, acidental. Normalmente cai essa parte, mas vão estudando tudo, tá, gente? Agora eu vou falar um pouquinho sobre resíduos em produtos de origem animal. Deixa eu ver se tem alguém falando no grupo. Gente, tem alguém gravando? Porque estão pedindo no grupo para gravar. Show, Leandro. Tá. Resíduos de produtos de origem animal agora. Resíduos de medicamentos e outras substâncias químicas que penetraram no organismo animal através da água e alimentos podem estar presentes nos seus produtos derivados. E isso vai trazer risco à saúde pública. Então, a gente vai ter resíduos de substâncias químicas em alimentos. Esse é o perigo, né? Os resíduos das substâncias químicas nos alimentos e a pessoa vai ingerir esse alimento, vai comprometer a saúde, tanto da pessoa quanto do animal, no caso. Então, a gente vai ter resíduos de medicamentos de uso veterinário, que são medicamentos originais ou seus metabólitos dos produtos de origem animal. Resíduos de um praguicida, que é o produto original ou derivados que tenham relevância toxicológica e que podem estar presentes em vegetais ou tecidos de animais tratados com o produto. E a gente também vai ter contaminantes, que são substâncias químicas adicionadas intencionalmente aos alimentos. Isso vai ser feito no processo de produção, processamento, preparação, empacotamento, transporte e comercialização. Durante todo esse processamento, a gente pode ter a contaminação. Então, a gente vai ter o Códex, que é um conjunto de padrões, né, alimentares com o objetivo de proteger a saúde dos consumidores. Então, assegurar práticas equitativas de mercado, promover a coordenação de padrões de referência ligados à qualidade dos alimentos. Então, recomendações ligadas às boas práticas de manejo de medicamentos veterinários, amostragem de tecidos analisados quanto à presença de resíduos e padronização e sensibilidade dos métodos analíticos.
Quanto à análise de risco, vai dizer mais sobre o risco associado à ingestão de um resíduo de uma substância química em um alimento. Ou seja, a probabilidade da ocorrência de um efeito adverso no ser humano a partir da ingestão desse agente químico. Então, leva-se em conta riscos das substâncias químicas à saúde pública, como ligados à oncogenicidade, à genotoxicidade e neurotoxicidade tardia. Na última prova, ele cobrou. Eu esqueci a forma como ele perguntou, só sei que as substâncias que têm caráter de genotoxicidade e neurotoxicidade, ela tem que estar com 0% nesses produtos de origem animal. E ele pedia exatamente a porcentagem de substâncias genotóxicas, eu acho. Aí a resposta era 0%, porque não pode ter nada dessas substâncias neurotóxicas e genotóxicas nos produtos de origem animal. Um termo legal também de vocês gravarem, que pode ser que ele cobre, é período de carência e limite máximo de resíduos, né? O período de carência é o tempo necessário a aguardar. Peraí, Leandro. Genotoxicidade referente a agentes que causam mutação. Isso. Diz mais ao caráter genético, mutação genética. Nada? Período de carência é o tempo necessário a aguardar após a administração de um medicamento para que haja redução dos níveis teciduais de resíduos ou metabólitos, para se realizar o abate do animal ou utilizar o seu produto, com a finalidade de evitar a presença de resíduos nos produtos de origem animal acima do limite estabelecido pelo Códex. Embora os limites máximos de resíduos de o mesmo princípio ativo sejam sempre iguais, suas doses e seu período de carência podem mudar em função da sua formulação, via de administração da espécie animal também. Peraí, gente, travou aqui. Ai! Peraí, eu vou parar de compartilhar aqui rapidinho, porque travou. Ai, que bagaceira! Foi. Vocês estão vendo? Show. Cadê? Eu parei, foi em período de carência, né? Isso. E a gente vai ter algumas exigências sanitárias internacionais, que é a rastreabilidade e análise dos perigos em pontos críticos de controle. Ponto crítico de controle, não sei se vocês lembram, é relacionado aos pontos daquele processamento onde é de maior perigo para contaminação. Então, a rastreabilidade é uma sistemática planejada, implementada e registrada que garanta a identificação de um produto dos processos por meio dos quais ele foi produzido e comercializado. Então, a ausência de falhas nesses pontos críticos vai permitir que se assegure a qualidade do produto de origem animal, do campo à mesa do consumidor. Então, o ponto crítico de controle ele vai precisar que se atente mais a esse ponto, né, no caso. Então, a gente vai ter algumas fases da rastreabilidade, que é a identificação, que nada mais é do que a rotulagem dos produtos, e controle e registro do nascimento ao abate. Então, os alimentos ou os ingredientes de alimentação destinados aos animais de produção também deverão ser obtidos e mantidos em condições estáveis. Em condições estáveis, que os protejam da contaminação por pragas, substâncias farmacologicamente ativas, contaminantes físicos ou microbiológicos durante a produção. Manuseio, armazenamento e transporte também. Então, a gente também tem que cuidar da alimentação desse animal que vai ser abatido, para que a gente tenha uma rastreabilidade de tudo que está sendo feito com esse animal desde antes de abatê-lo. E eu coloquei a legislação aqui só para vocês terem uma ideia também, mas só que eu acho muito difícil dele pedir alguma coisa relacionada à lei nessa prova. Talvez eu vou deixar aqui para vocês. Gente, sobre produto de origem animal, é isso.
o enfoque mesmo. Vocês têm alguma dúvida nos resíduos de produtos, em produtos de origem animal? Ô, Tainara, eu queria saber, tipo, além do período de carência, que eu lembro que você falou que é importante gravar, se tem mais alguma coisa importante pra prova dessa parte. Tipo, que sempre cai com frequência, sabe? Que eu me lembre, não. Posso até dar uma olhadinha depois no ED, para ver se eu deixei alguma coisa passar na questão do conteúdo. Mas eu lembro que ele cobrou mais basicamente relacionado a isso. E a substância genotóxica, né, que era 0%, que não poderia ter nada. Essa é uma questão que me chocou um pouquinho quando eu vi na prova do período passado, porque eu não imaginava que ele fosse cobrar valor, sabe? Mas era tranquilo, porque era só 0% que não pode ter no produto de origem animal. É isso. Nada. Essa prova eu acho ela bem tranquila, assim, gente. Agora eu vou falar sobre a elaboração de laudo pericial. Conceitos também, né? Perícia, laudo e tal. A perícia é um exame realizado por um especialista com vista a fornecer subsídios técnicos e científicos que sirvam como provas para o juiz, promotor, delegado ou advogado fundamentar sua decisão. E o laudo é o documento oficial que contém as conclusões do perito sobre a perícia, acompanhado de sua fundamentação. Então, o laudo vai ser emitido a partir dessa perícia. Na redação de laudos, a gente vai ter o documento oficial elaborado por um ou mais peritos, que deve ser descrito tudo o que foi examinado, todas as coisinhas, os resultados, conclusões e a resposta aos quesitos. Deve-se utilizar a metodologia adequada, de acordo com o tipo de exame, deve atender às formalidades legais, deve conter o número de peritos, prazos, descrição minuciosa, respostas aos quesitos e formas de apresentar o laudo de acordo com o tipo de perícia realizada. Só que antes da gente elaborar esse laudo, a gente tem a fase inicial, que é formar a equipe pericial, montar e separar as tarefas e os equipamentos que são necessários para a realização dessa perícia, e protocolos de remessa de amostras para os laboratórios, que é a visão da cadeia de custódia. Deve ter uma linguagem clara também, evitando o uso excessivo de termos muito técnicos, difíceis de serem entendidos, definição clara das causas e consequências relacionadas às lesões encontradas, coleta dos dados de forma sistematizada, deve ser feita fotografia de tudo que você for vendo, os esquemas devem ser colocados também, análises complementares para descrição, e no final deve ser feita a interpretação e conclusão daquele laudo. Então, a gente tem na análise em que o médico veterinário ele é solicitado para determinar a causa da morte do animal. Então, ele vai realizar a necrópsia. E durante essa necrópsia, ele vai coletar o material e vai enviar para o laboratório. No laboratório, pode ser feito o exame de histopatologia, o exame microbiológico imunológico, exame de patologia clínica, exame toxicológico, bromatológico. Bromatológico é a verificação da composição química de alimentos, né? E exame de DNA. Então, vai depender muito do que você está querendo ver naquele momento. E aqui essa parte que é importante de vocês gravarem, porque pode ser que ele pergunte uma, duas partes constituintes do laudo pericial, ele pode perguntar todas as partes do laudo pericial. Então, a gente vai ter nessa sequência aqui mesmo, que é o preâmbulo, que vai conter o título, a hora, a data, local da perícia, quem foi o perito que requisitou essa perícia, o número de registro e contexto da perícia requisitada. O objetivo do exame, que é por que esse exame está sendo feito, né? A finalidade do exame pericial, identificação do animal, determinação da causa da morte e provável data da morte, o histórico, que você vai resumir tudo que aconteceu, o objeto do exame, que você vai descrever o corpo de delito, que é o objeto do exame, com espécie, raça, pelagem, sinais particulares e filiação. E dos exames, vai dizer sobre o exame interno e externo do caso de necrópsia. E o que você achou nesse exame de necrópsia, né? Com figuras e esquemas. Análises complementares, que é a coleta de tecido para estupato, punções para citologia, conteúdo gástrico, pelos, penas. E a partir daí você vai fazer uma discussão.
que os elementos eles servem de embasamento para a conclusão. E na conclusão, ela vai ser direta e objetiva, e às vezes o exame ele não vai ser conclusivo, tá tudo bem também. E no encerramento a gente vai falar sobre o número de folhas, a última página deve ser assinada pelos peritos e devem ser colocados os anexos, que são as fotos, os desenhos, radiografias, exames, tudo que não dá para ser colocado antes, aí você vai colocar nos anexos. Foi, gente, essa é a parte principal da elaboração do laudo, que pode ser que ele pergunte. Acho, tenho quase certeza que ele vai perguntar alguma coisa relacionada a isso. Ele sempre pergunta. Isso, tem no ED. Vocês têm alguma dúvida? No. Foi bem rapidinha. Aí amanhã eu vou dar o restante pra vocês, que é toxicologia e entomologia. Show? Acabou, Alana. Nada.